Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 199, meus amigos. Já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo no mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga, meus amigos, e ganhamos muito com as perdas que tivemos nas saídas do nosso elenco para 2024. Marcão, boa noite. Boa noite. Pena que só saíram 7 até agora. Talvez 8 com o senhor Matheus França, que quer jogar no Corinthians. Mas eu também celebro a saída do Fabinho Soldado. Eu não sei se o Flamengo mandou o Fabinho Soldado como agente infiltrado para o Corinthians, mas o importante é que ele não está mais na folha de pagamentos do Flamengo. Mas eu precisava que saíssem muitos mais. Eu me lembro que quando nós fizemos o programa em que a gente sugeriu de 23 que ainda restavam no elenco, eu mandava embora 16. E não me arrependo de nenhum dos 16 que eu elenquei para mandar embora. Eu estou deveras preocupado, consternado e apavorado com o que eu estou vendo nesse início de ano e o que eu já tinha visto no final do ano passado. Mas parece que há quem enxergue que o time está se comportando bem e que está tudo certo. Então, eu estou cada vez mais preocupado e não posso dizer que estou surpreso, pois eu não gosto de jogo de terror, eu não gosto de filme de terror, mas eu tinha a minha convicção plena de que a era do senhor Adenor, para mim, seria uma era de trevas obscura e, até agora, eu tenho a convicção de que é isso que eu estou recebendo na minha casa. Porque o jogo que passa aqui tem que ser diferente do que passa em outros domicílios. Raul, boa noite, Raul. Boa noite, Matheus. Boa noite, Marcos. Boa noite, demais colegas que estão nos acompanhando. E boa noite, doutor André. Eu só quero dizer uma coisa, Matheus. O Marcos voltou com seu coração peludo, mas eu diria que voltou falando as palavras certas, no momento certo também. Não parece que muita coisa mudou, não. Eu acho que entre as contratações a gente teve... Nós vamos explorar isso, evidentemente, mas algo para mim que... Um jogador que, dos jogos que eu acompanhei, a televisão aqui passou o mesmo jogo que deve estar passando na casa do Marcos, tem um diferencial de toque de bola, de visão de jogo muito boa, que é o Nico de la Cruz, mas me parece que só, né? Porque o resto a gente continua sofrendo onde sempre sofreu, e as saídas que tiveram, por enquanto, não nos devem fazer falta. Andrezão. Raul, o André hoje... Sobe um tiquinho o seu microfone, Raul, que está meio baixo. Tá bom, obrigado. A gente está contando com a participação hoje também do Naruto da massa, né? O Naruto da nação, André. Antes do André dizer o que vai dizer, eu só quero já alertar uma coisa. Em 2 jogos do senhor de la Cruz, a quantidade de passe que ele errou é incompatível com o valor que nós pagamos. Vai lá, André. Eu estava até aqui agora tentando ver os números para poder também, nessa temática de hoje, ter uma base para juntamente fazer um paralelo. Mas, por todo o conjunto da obra, o De La Cruz ali ainda sobra. Que, nitidamente, que nós veremos, e nós iremos também pontuar aqui nessa primeira intervenção minha, é uma preocupação
porque as contratações, por mais pontuais que foram até o momento, vale ressaltar que a gente ainda vai... E acho que até um amigo aí, um companheiro aí perguntou ao Marcos aí, não sei quem, perguntaram ao Marcos aí no chat, aí depois o Marcos responde, se possível, um pouco nas próximas janelas, porque agora o Flamengo não pode mais contratar, até então jogadores de fora, porque a janela se fechou, e as que deveriam ser mais específicas também não foram. Então, tipo assim, a gente pagou um jogador caro, altíssimo, que até então, pelo custo-benefício, está ainda em desenvolvimento, não é nada ainda, por mais que seja uma contratação extrema, não é já é uma realidade, não é uma fala jogador quando ele não é realidade, ele ainda é uma promessa. O De La Cruz, até então, por todas essas experiências nos outros clubes, ele já é uma realidade. Só que ainda iremos definhar, engatinhar lá atrás. Porque saída de Felipe, a aposentadoria do Felipe Luiz, Rodrigo Caio, goleiro Santos e zagueiro Gustavo Henrique, 4 baixas Não, Pablo. ainda não foram. Pablo. Oi? E o Pablo também, agora. Já era saído então, muito assim, antes. essas 5 saídas desses 5 jogadores, não se foram previstas, show. Mas, ao mesmo tempo, vai ser um baita erro de planejamento se não forem repostas. Porque, quer queira ou não, o Flamengo, muitas das vezes, um tempo, tinha a mania de trocar os móveis e não repor no lugar um móvel melhor. Estou com uma geladeira que não me supre mais, estou com condições de comprar uma melhor e não trocava. Ah, mas tem a base, mas sobe o jogador da base para o profissional. Não é assim. Porque eu não estou vendo nessa diretoria o projeto que é o que vocês almejam, né? Porque até então só está botando o time em campo. O Tite até então não deixou claro nada. O que almeja? Você garantir uma próxima Libertadores para 2025 ou ser campeão dessa ainda? Você tem que ter paciência. Tem esse detalhe. Então, a gente... Essa temática... para a gente que a gente tem que ter paciência. Se ele agora está chegando... Se o Adenor Tite está aqui a passeio, só para cumprir o protocolar até o final do ano, porque vai ter eleição. André, como diria Léo Jaime, ninguém veio ao mundo a passeio. Mas a história toda é a seguinte: a paciência vai, mas nós vamos falar de contratação. O nosso presidente, para mim, na câmera está aqui em cima de mim, disse que é para nós nos concentrarmos nas contratações e nas saídas. Então, ele pediu para que eu fosse o termômetro desse assunto todo, porque você e o Marcos são pessoas que não têm foco, adoram falar mal desse ídolo maior da nação, senhoras e senhores. Puxa aí, Matheus. Não, vai lá. Bom, vamos lá. Para esses dois desfocados aí, que o Narutinho e o nosso amigo Marcos, vamos dar boa noite primeiramente também ao nosso amigo Cássio, que está por aí. Bem-vindo, Cássio. Fala, Cássio. Ele voltou finalmente, estava sumido. Eu estava preocupado com você, eu achando que o Milei tivesse feito alguma coisa contra você. Seja muito bem-vindo. Privatizou o Eudes. Eudes, a gente quer saber se o Eudes já fez o Placast Argentina, né? Porque afinal de contas, sempre por lá. Pois é. E aí, vamos lá. Vamos analisar, então. O nosso programa de hoje, a gente vai focar nas contratações e as saídas, né? Porventura também, né? Porque como eu digo aqui há alguns anos que eu falo a minha frase, que poderia fazer uma camiseta com ela para vender, ganhamos muito com as perdas que tivemos, né? Então aí nós tivemos algumas perdas que, na verdade, se a gente analisar do fundo a fundo, eram indiferentes, né? Porque praticamente eram reservas que não jogavam ou jogavam pouquíssimos. Vamos dar nome aos bois? Vamos passar então, por um, porque assim...
3 caras que saíram porque não tiveram seus contratos renovados. Sim. Felipe, Rodrigo e Everton. Não, o Felipe 3 solicitou caras. aposentadoria, Marcos. Eu acho que é diferente. Beleza, não importa. O Felipe. No caso, para a gente conta, porque é um jogador que não Felipe conta muito dizia mais. que se o Flamengo lhe oferecesse mais um ano, ele jogaria. O Flamengo não ofereceu, ele se aposentou. Não, Okay? ele falou que ele queria ficar à beira do campo, ajudando o time ou trabalhar com isso. Eu achei até de uma certa forma que ele foi um cara de palavra, a partir do momento em que ele negou o convite de ser alguma coisa na CBF e aceitou um convite para iniciar uma carreira como treinador, que é o que ele falou que ele queria fazer, na beira do campo aceitou ainda para ser treinador do Sub-17 do Flamengo. E eu não tenho dúvidas que, independente da situação do Tite existir ou não daqui a 2 anos, e eu torço para que ele exista, o Felipe Luiz seria um forte candidato a assumir a gestão o time com todo. Essa é a minha opinião, evidente. São 3 que saíram por não renovação, 3 que saíram emprestados, Pablo, que o Flamengo ainda está pagando uma parte do salário dele, Peterson 40%, 30%. E o Noga. E um que foi vendido, o Santos, e o Mateuzinho na bica de ser vendido. São os 8. Além do Fabinho Soldado, que ainda bem que partiu. Esses são os nomes que a gente tem. O Rodrigo Caio também. Então, o Rodrigo já está na lista dos 3 que saíram por não renovação. E assim, para ser sincero, a gente, até apesar da minha frase, mas são jogadores que foram diferentes porque não foram, assim, Felipe Luiz, a gente sabe da qualidade que ele tinha e tudo mais, mas jogou pouco. Rodrigo Caio, a mesma forma, a gente sabe a história que ele tem e tudo mais, praticamente não jogou. Então, e o Pablo, inexistente nesse período do Flamengo, né? Mas é uma contratação aí para conta de jogadores que vieram para ganhar dinheiro e ir embora, né? Eu até agora não se recolocou em lugar algum, né? Pois é. Eu não soube do Rodrigo sendo contratado por ninguém até agora. Também não. Aí até olhei isso um pouquinho antes do nosso programa, não vi nenhuma informação útil ou confirmando alguma coisa. De rumores. Só você falou no Cruzeiro. Especulou muito no Botafogo, Cruzeiro. Houve até um movimento falando que talvez ele pudesse ir jogar no Santos, que está aí nessa draga toda. Honestamente, mas eu acho foram os rumores. Ele está muito queimado no Brasil e ele tinha que ir embora daqui. Entendeu? É uma pena, porque é um cara com uma técnica de bola muito bom. A gente não sabe porque é o estado real desse estado físico. Eu manteria no elenco, rindo, porque essas múmias que a gente tem aí, Rodrigo Caio bancando é melhor que todos eles. Nesse ponto eu concordo com você, apesar do Léo Pereira ter, de cada 3 jogos, ele joga meio bem. Né? Ontem, por exemplo, não podemos falar do jogo de ontem, mas ontem, por exemplo, ele salvou 2 gols. Olha a que ponto nós chegamos ontem. É fundo de esgoto quando o Léo Pereira é o melhor do time. Aí realmente melhor em campo. Fecha o caixão. A gente mas aí, também aqui... Matheus, se você me permite, eu queria comentar aí, eu ia ir por posição para a gente poder ir comentando essas saídas. Eu começaria pelo goleiro. Isso que eu ia falar agora, né? Então, estamos em linha. A saída do Santos, transferência do Santos para o Fortaleza. Né? Então... Eu acho que tem, não é o caso da gente fazer aqui um comentário aberto sobre isso, mas acho que tem 2 times que virão muito bem fortes e posicionados para o Campeonato Brasileiro, pelas contratações que estão fazendo, não necessariamente pelo que vem a entregar como um todo. Um é o pessoal do Bahia, que tirou a mão do bolso, está contratando um monte de gente, né? Não está contratando assim o supra-sumo do supra-sumo, mas está trazendo gente que joga nas seleções ou são das seleções da América Latina, né? Ou seja, está contratando, se o cara der certo vai mandar para algum outro lugar, está claro isso. Mas tem um cara que o Marcos gosta bastante, que é o Rogério Ceni, e eu acho que eles podem dar trabalho, eu acho que não é um time para ser campeão brasileiro, mas é um time para seguramente se posicionar facilmente para estar na Libertadores ano que vem, a meu ver. O outro também que eu acho que eu gosto muito é o técnico do Fortaleza, que o Marcos sabe falar corretamente a pronúncia do nome dele, do técnico do não faria essa ofensa ao ouvido dos nossos ouvintes aqui, e o Marcos vai falar isso. Outro caso é o Fortaleza.
que eu acho que também começou a montar um time, pelo menos não jogar Sul-Americana, para subir um pouquinho, ou para se destacar numa Sul-Americana, como jogou ano passado e chegou até Mas será que não onde vai chegou, ser né? o ano a mais? Explica melhor isso, Marcos. O Vojvoda está indo para o 4º ano dele. Repete o nome dele? Vojvoda. Eu sabia que ele sabia falar certinho. Está indo para o 4º Aqui no ano Nordeste é Vojvoda. Não tem jeito. É Vojvoda aqui para nós. Talvez, o que me preocupa, eu, se tivesse na pele dele, ao perder a final da Sul-Americana, eu encerrava a temporada, eu ia embora. Porque pode ser o ano a mais, o ano extra. Que afunde. Entendeu? É o 4º ano. Então, precisa oxigenar muito esse elenco. E que parece que estão fazendo. Né? Mas eu não sei quem sai, eu só vejo quem chega lá. Mas agora, voltando à questão do técnico, ou do goleiro, eu acho que para eles, ou para o próprio Santos, que tem um potencial, e é aquela história, a gente sabe que, infelizmente, no Flamengo, muita gente boa, às vezes não estoura, e gente mediana, de repente, vira a melhor coisa. Eu acho que para o Santos, isso foi bom. Para o Flamengo, também. Agora, a gente vai olhar quem ficou, né? Que é esse menino Matheus, que é um bom menino, um bom goleiro, etc. Bom goleiro. E eu tinha uma expectativa muito alta com o Rossi. O Rossi é um cara que jogou bem aqueles amistosos e esse jogo até o Sampaio Correia, porque também não foi nem exigido. Só que ontem ele deu 2 caçadas de borboleta que eu fiquei bem preocupado sobre o que tem pela frente. Eu já estou preocupado desde o primeiro jogo dele e disse isso aqui várias vezes. Sim. Para mim, ele não é goleiro do Flamengo. Por isso que eu teria mandado os 3 embora. Ele, Matheus... A gente falou desde o ano passado que quando o Santos veio, na verdade, né? Quando o Santos veio, a gente falou, olha, o Flamengo está trazendo 6 por meia dúzia. Não é essas coisas todas. Não é tudo isso. O Santos é um bom goleiro, mas não é um excelente goleiro. Sim. Né? Não é um goleiro para o Flamengo. Isso. Então, aí, como sempre, vem acontece aquela frenesia no Flamengo, né? Santos, meu Deus, o Santos, depois cai no mesmo limbo que todo goleiro cai no Flamengo. Pode observar. Todo goleiro tem um início bom, depois cai naquele limbo eterno e não consegue voltar mais. E eu acho que vamos ver quanto tempo o Rossi dura nesse... A gente vai descobrir alguma história que aconteceu com o Santos. A maneira como o Santos foi afastado... O Leandro Aquino de volta aí também. Boa noite, Fala, Andrão. Seja bem-vindo. A maneira como o Santos deixou de jogar e como ele foi encostado, tem que ter alguma história por trás, tem que ter algum angu atrás desse caroço. Então, a gente vai ficar sabendo. Uma questão interessante. Mas o que você achou da saída do nosso querido Santos? Olha, e não da queda do Santos, e sim da saída. A questão é o seguinte, Raul. O Flamengo tem que ter 3 goleiros. Neneca tá de volta. Tinha 3 goleiros, 2 que se equivalem, Santos e Rossi, e um bizonho, que é o Matheus Cunha. Uhum. O Flamengo agora tem um goleiro que, para mim, é um horrorossi e um bizonho, que é o Matheus Cunha. Então, nós estamos pior... E tem um menino, é o Sub-23, né? O que tá lá, esqueci o nome dele. Assim, que eles puxaram para treinar junto. E no meio do ano, volta o menino que tá lá em Portugal, o Hugo Souza, que tá jogando no Chaves, né? Chaves. Lá vem o Chaves. Você tá me deixando o seguinte, preocupado. Não, eu só tô falando para você que ele volta no meio do ano. Não, você tá me deixando preocupado. Você já disse que quer que daqui a 2 anos o Adenor continue. Não. Tá estou falando que daqui a 2 anos o Felipe Luiz deve chegar. Então, assim, eu tô num pântano miserável, cara, porque, assim, o Flamengo tem que ter 2 goleiros de nível mundial e um goleiro bom para ser o terceiro. Nós não temos nenhum. Nós não temos nenhumzinho, que dirá 2, que dirá 3. Não? Isso é uma coisa que... Deixa o Marcos responder a pergunta voltada para ele especificamente. Naruto não responde, não participou mais. Naruto tá tão chateado que ele tá mandando mensagem. Não deixaram o Naruto falar mais. Bom, eu acho que o André me provocou porque ele está falando manter o rendimento do elenco. Primeiro, este elenco não rendeu coisa nenhuma até agora esse ano. Se é para manter este rendimento que a gente teve, meu Deus do céu,
fecha a minha conta, me tira o turbo, porque isso é uma brincadeira. E o que se sabe, André, é que o Flamengo só está trabalhando com um zagueiro e um atacante pelo lado direito. Acabou. Isto é o que o Flamengo pretende fazer até o início de março. Um zagueiro e um atacante. Um zagueiro e um atacante pela direita, porque é o pedido do Tite, que ele quer um ponta pela direita. Uhum. É isso. É isso que se tem noticiado. Que o Flamengo o zagueiro seria o Ortiz. O Ortiz. Tanto que o senhor Landim, que aliás a coisa que o Flamengo mais pede para a gente é paciência. Nós temos que ter paciência o ano inteiro. Aí quando acaba-se o ano, a gente não pode cobrar de ninguém o que eles deixaram de fazer, porque a gente teve paciência o ano inteiro. O Landim disse para a gente não se estressar, porque a janela de transferência vai até o início de março. Pronto. Então, quem está reclamando, quem está ansioso, está reclamando à toa, porque a janela vai até março. Ou palavra do presidente. Acabou. Agora, eu me lembro que o Adenor tinha dito que queria o plantel inteiro no dia da reapresentação, em 8 de janeiro. E ninguém cumpriu coisa nenhuma do que havia sido acordado. Aliás, eu não sei como é que o Adenor já não está começando a ficar escaldado, que não dá para confiar nesta diretoria. Ainda teve recentemente o caso novamente, né? Voltando à tona do Braz, e que parece que as coisas só acontecem. Eu iria falar isso. E eu vou falar mais para você, viu, Matheus? Os maiores absurdos. Não podemos esquecer que isso é uma contratação de um vídeo, é uma outra contratação. Que dá polêmica. Por exemplo, a manchete foi: Marcos Braz mentiu. Isto por acaso chocou alguém? Não, e mais, né? Uma pressão, ele tem que ser demitido e algo e não tal. Vai, cara. A gente já sabe disso há muito tempo. Perde tempo você discutir isso. Com esta diretoria aí, ele vai ficar e ponto. E vai até o final do mandato. E eu acho que é o seguinte, falando em bastidores do clube, é evidente que esse é um ano que vai ter eleição em novembro. E se os caras não chegarem com 1 ou 2 títulos ou com uma coisa substancial, eles caem. Então, ou seja, eles devem estar bem preocupados em estarem fazendo a coisa certa. Que justifica, talvez, comprar qualquer um a qualquer preço. E ainda bem que não trouxeram aquele cara da MLS que jogou no Vasco, que eu não me lembro o nome do cara, fiz questão de nem memorizar mesmo, porque, pelo amor de Deus, né, seria o final do fim da picada. Né? A outra saída foi o Everton Ribeiro, né, que também estava para acontecer a renegociação, a renovação do contrato, e não aconteceu. E aí, né, depois de muito tempo, o Evertonzinho saiu. Sim. Everton, mas, que assim, aceitava 1 ano de contrato, quando o Flamengo teve a brilhante ideia de dar 3 anos para o seu Bruno Henrique. Aí, então, quero 2. Provavelmente, assim, também, muito devido à saída, ou à chegada do Dela Cruz, né, depois de toda aquela novela. Assim, bom, chegou o Dela Cruz, a gente... Sim, Matheus. Mas faça uma pergunta que eu fiz na semana passada para o Thiago e ele não me respondeu. Você viu algum jornalista, algum youtuber perguntar-se por que diabos o Adenor aceitou e não pediu a permanência do Everton Ribeiro? Eu não vi uma alma fazer essa pergunta até agora. Será que o Adenor não teria o poder? Se ele tivesse se manifestado, eu quero contar com o cara? Não, então, pô, eu acho que... Talvez ele já levou em consideração porque não quer. Marcos, essa resposta aí, que você até talvez queira saber, é uma coisa também que possa estar em jogo ali, é a vontade do jogador. Porque as circunstâncias e o que eles noticiaram, provas documental de contrato, assinatura, a gente não tem. Tá, o Flamengo fez uma proposta de 1 e ele queria 2. Até então... Ele queria depois, André. Não, show! Ele aceitava beleza. 1 ano. Só se o Flamengo tivesse assinado o contrato com ele em outubro e novembro, ele estaria aí. Então, assim, a proposta do Bahia só surge muito depois. Não, mas olha, né? Não é nem questão da proposta do Bahia só surgir depois.
Teve também essa eu acompanhei, foi no Rodrigo Matos, é um jornalista, ele é um colunista também do UOL, que no período entre setembro e outubro estava muito difícil a possibilidade do De La Cruz vir para o Flamengo, porque a maneira que o River Plate queria era uma maneira muito absurda. E aí o Flamengo ficaria também assim: primeiro vamos ter que enxugar a folha salarial para poder encaixar esse gasto aqui, se queremos esse cara. Aí a jogada não é porque ele fez uma comparação de tipo assim, o Flamengo está reduzindo um ano aqui, mas está dando mais um ano para o De La Cruz, que vai ser muito mais gasto a nível de salário e que vai fazer essa diferença, porque 3 anos com o Bruno Henrique, mais um ano do Everton Ribeiro, são 4 anos, então quer dizer, são 4 anos de salário para 2 jogadores. E aí a gente para e reflete a nível salarial, isso se ambos jogadores ganham acima na casa de 1 milhão. André, mas se um dos dois gasta 25 milhões de reais por mês com a folha de pagamento dos jogadores. Então vamos fazer uma conta simples. Significa que gasta 300 milhões no ano. 300 milhões no ano num clube que fatura 1 bilhão seria 30%. Num clube que fatura 1,2 é menos do que 30%. Vai ver na Europa, os times grandes, qual é o percentual da folha sobre faturamento. É muito maior do que 30%. Então o Flamengo tem uma enorme gordura se quisesse ter jogadores mais caros e de maior qualidade. Mas, Marcos, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que discutir aqui, que é o seguinte: até quando, foi o que a gente comentou aqui, até quando muitos não vêm e não se acomodam? Como a gente está falando, acho que da próxima, uma das posições que vamos falar aqui, que é o Pablo. O cara veio garantindo dele, tá aí esse negócio do Mateuzinho, que sai, não volta, não sei o quê, nananana. Mesma coisa. Tem um Mateuzinho muito bom, é muito bom, você ganha e não faz nada. Era um puta, desculpe, é um cabide de emprego de menor qualidade. O Flamengo teria que virar e falar o seguinte: ó, vou falar uma coisa para você. Amigo, eu vou te dar 3 milhões de reais. Senhor Gabriel Barbosa, o queridinho de Marcos Cavalcante de Oliveira. Eu vou dar para o senhor 3 milhões de reais. Só que só tem aqui. Tem que fazer 10 gols por mês. Se você não ganhar, você ganha 0. Quero ver. É a questão de produtividade e entrega. Para mim, é aquela história. Se você mas esse tipo de contrato... Será que o jogador aceitaria, Raul? Marcos, mas é o seguinte, cara. É aquela história de o cara ter paixão e eu entendo que é uma provocação diferente, etc. Vira o Everton Ribeiro e fala assim: meu amigão, para é o seguinte, cara, para mim a saída do Everton Ribeiro foi excelente. Como eu sou 100% contra a ter feito um contrato de 3 anos. Olha, mas assim, olha agora uma coisa. Olha uma coisa, Raul. Senão não dá. Mas, Raul, você vai trabalhar numa empresa, você dá aula, que nem o André, qualquer coisa do tipo, você tem uma meta para realizar. Esse cara não tem meta nenhuma. Qual é a meta que ele tem? Não, eles não têm a meta, mas o jogador também, assim, é óbvio que chega uma fase da vida, por exemplo, Diego Ribas, por um bom tempo, ficou banco e soube se conter com um banco de reservas. O caso, por exemplo, Gustavo Scarpa. Porque são tanto falácia, tanto falatório, cada um vem com uma versão, mas temos que unir todas as versões para chegar no denominador comum. Então, o porquê não veio? O porquê não veio? Espaço, visibilidade. Por exemplo, o Diego Ribas, quando veio para o Flamengo, ele foi o primeiro, depois daquela geração do Adriano. Não, Adriano não. Veio, passou, depois do Elias. Depois do Elias, a gente ficou com aquele Carlos Eduardo, passou um perrenguezinho, acho que 2015 para 2015 veio o Guerreiro, aí, pum, explodiu. Olha, e era naquela época, 2015, 16, 17, mas vamos melhor botar 2016, era a maior contratação, Everton Ribeiro e Diego Ribas.
Vai ser porque também, a nível de competitividade de elenco, era o paralelozinho era do Palmeiras com o Dudu. O resto era tudo mais do mesmo. Aí, tem que se saber também qual foi a contraproposta. O Bahia chegou, olha, nós temos isso aqui. Analisa. E ele vai. Aí o jogador, ele sabe. Ele poderia chegar lá no Flamengo, olha, Marcos, tem uma proposta. O Flamengo, não vou cobrir, não. Tu quer ir? Tu quer ir? É um direito seu? Eu não posso. Olha. Entende? Qual é a idade do De La Cruz e a idade do Everton Ribeiro? Um é 34 anos e outro 27. São 7 anos de diferença. Não, São gente, 7 anos de para mim, diferença. tá claro que a saída do Everton foi só excelente. foi feita devido à chegada do De La Cruz. Se ele não tivesse vindo, provavelmente... Claro. Mas tem uma coisa que a gente não está levando em consideração, e aí que de repente pode colaborar com Para mim, a saída do Everton Ribeiro foi bom para o clube, foi uma demonstração para aqueles caras que estão acomodados do seguinte: você pode ser o capitão, você pode ser o que for, mas, meu amigo, se você não estiver entregando, I'm so sorry, você vai embora. Não fizeram isso com o Gabriel, que deveriam ter feito. Agora, e o exemplo errado foi 3 anos para o Bruno Henrique. Para mim, isso está errado. Agora, você veja bem, tudo bem, Marcos, veja bem, nós vamos ter uma situação importante. Esse ano nós temos Copa América, não vai parar os campeonatos locais, e nós vamos perder 4 de cara que são da seleção do Uruguaia, um que é chileno, um que é não sei o quê, mais um outro que pode ir para a seleção brasileira, e aí? Você não vai ter, você poderia ter segurado o Everton Ribeiro ali? Raul, Raul, isso daí não vai causar rebaixamento, não. Só se não é rebaixamento. Não, mas não é rebaixamento. Nós estamos falando de você ter um time competitivo e de ganhar. E não ter um time que você fatura 1 bi 200, 1 bi caralhada, sou campeão de arrecadação, sem um título. A história é essa. O ponto é esse. A gente está falando do seguinte: como eu acredito que a maioria da torcida do Flamengo não quer comemorar que arrebentou de faturamento. Quer ganhar, que arrebentou de ganhar título. É isso. Peraí. Não, tá. Você fala de uma forma muito gulosa, como se nós fôssemos soberanos. Hoje eu prefiro passar vergonha de disputar 7 campeonatos e ficar vice em 3 ou 4. É isso que eu tô falando. Olha, obviamente que o time concorrente de torcida mostrou esse amadorismo que depois, eu acho que a nível de amadorismo, eu nunca vi demitir um cara durante 4 jogos, como foi com o Corinthians, mandaram o técnico Mano Menezes. E o que o Flamengo fez. Olha a situação agora. O Tite tem até dezembro, porque vai mudar a gestão. O Flamengo ainda não contribuiu com todas as contratações pontuais nas transferências. E nem vai. Não vai. Porque a gente sabe o modo do Flamengo. Olha, se o meio de campo do Flamengo estiver dando resultado, é ruim por um ponto, que a gente vai não ver as deficiências lá atrás. O Flamengo ainda continua com uma lateral direita muito assim, mas o próprio presidente falou, lembra que ele falou? Temos a base. Então, a visão do clube para contratações foi essa. Quem chegou no Flamengo nessa temporada, né? E tem o Thiago Maia, que ficou também de sair, não saiu, né? Que ele também... E talvez não saia. E pelo da carruagem, não vai sair mais. Para que ele não saia. Eu também. Agora, vamos lá. A gente falou demais, mas só falou do De La Cruz. Mas chegou, né? O De La Cruz, que também novela mexicana. Aí mas chegou. Que não estava... Não fez a novela mexicana de sempre, mas conseguimos trazer o Matiazinha. E aí tem até agora a negociação com o Léo Ortiz, né? Que ainda não saiu do papel. Mas Matheus, se você me permite fazer uma pergunta. Acredito que já sei a resposta, mas a gente tem que perguntar. Marcos, Vinha, o que você achou? Que ele vinha, mas ele veio. Então, eu ia brincar com você, porque você acompanha mais futebol paulista do que eu,
se por acaso o Vinha no Palmeiras era uma sumidade. Eu acho que não era. Não era. Não era. Os palmeirenses raízes achavam ele um cara mediano, achavam que o Piquerez entrega mais do que ele. Mas é o seguinte, também tem um pouquinho daquela... Alguns têm dor de cotovelo. Eles estão bravos porque ele disse que no Brasil não jogaria. Era titular absoluto, indiscutível. Até onde estava aqui, sempre jogava, né? Não fiz essa pergunta nem essa análise, mas sim, sempre jogava. Tá. E era um cara que mostrava um certo diferencial, né? Vamos dizer assim. Nesse pântano aqui, não é difícil. Eu acho que particularmente é o seguinte, o que ele joga ou ele pode jogar e entregar, ele vai dar trabalho pro Beijinho, e eu acho que até coloca o Beijinho no banco. Minha opinião. Mas aí a gente fica forte na esquerda, a minha opinião. Aquilo que você falou, da gente ter 2 bons jogadores para posição, e um cara que dá para jogar, ele é um cara que dá para fazer aquilo que a gente que o Tite busca, de um cara um pouquinho mais adiantado e um outro um pouquinho mais atrás, ele consegue, acredito, jogar junto. Ele tem os 2 perfis, beleza. Agora, eu não sou um profundo conhecedor do futebol do Vinha, mas o cara vai para Roma, que é, se você forçar a barra pela tradição, 2ª prateleira da Europa, mas que vem se comportando como 3ª prateleira da Europa. O cara não consegue jogar na Roma. Mas é o padrão. O Mourinho. O Mourinho. Lembrar que é esse o perfil de jogador que o Braz vai atrás sempre, toda a temporada. O Flamengo quer jogador que chegou na Europa, não consegue jogar bem, está deprimido, magoado, e volta. O Flamengo traz e anuncia como se fosse um grande reforço. Então, assim, para mim, estão vendendo um peixe de que o Vinha é uma coisa que ele não é. Ele não é esta Coca-Cola gelada, linda da propaganda. Não é. Como o Ayrton Lucas também não é. Então, assim, nós temos, acredito eu, 2 laterais que, juntando os 2, não dá 1. Aquela pergunta que foi feita para você, né? Sobre o planejamento, né? Sim. Para a próxima janela. O Flamengo, há muito tempo, usa essa estratégia de se reforçar no meio da temporada. Assim como eu ouvi essa semana... Mas a teoria, Matheus, é que não iriam fazer isto desta feita porque o Tite só vai até o final do ano. Então tinha que dar os jogadores para o Tite no início do ano. Isso foi dito. Certo. Né? Agora, assim, eu ouvi, estava assistindo alguns jogos, né? E aí, né, estava comentado que a afirmação de que, né, os clubes brasileiros se projetam para a temporada do meio da temporada, para a janela do meio da temporada, né? Mostrando, né, como é o nosso preparo. Que a gente se projeta e planeja para fazer contratações já no meio da temporada, onde muitos clubes já ficaram no meio do caminho, como, por exemplo, Copa do Brasil, pode ser que alguns já tenham saído lá, Libertadores, pode ser que alguns não tenham competido, e já estamos no embalo das primeiras rodadas do Brasileirão, onde pode definir, onde o time pode perder pontos importantes para continuar. Mas você não acha que isso é uma estratégia, Matheus? Que vamos pensar o seguinte, chega no meio do ano, você contrata 2, 3 jogadores, qual é a primeira coisa que o técnico vai dizer? Calma, vamos ter paciência. Não é assim, o jogador tem que se adaptar. O time é um novo time. Tem que esperar o trabalho. Isso, para mim, faz parte de uma grande enganação que o futebol brasileiro vive e respira o tempo todo. Os técnicos só sabem pedir tempo, paciência. Mas, na prática, você não vê nenhum trabalho sendo feito que faça com que o time evolua e, principalmente, que você veja um jogador evoluir na sua profissão. Os técnicos brasileiros não são capazes de fazer um jogador evoluir, como a gente viu aqui o Jorge fazer. Então, isso para mim, um dos grandes critérios que eu considero um bom técnico ou não, é saber utilizar os jogadores, as principais características dele para o bem do time. Não é o que o Abel Ferreira faz?
Sim. Contrata um bando de João igual e faz os caras subirem de patamar e ganha o título. Isso. Óbvio que aí o Isso. Botafogo vem e ajuda. Porque não era para o Palmeiras ser campeão dessa última Jamais, temporada. jamais, Mas jamais. o Botafogo ajudou. E aí, beleza, o Palmeiras estava lá. Me dá que eu quero. Aí eu pergunto, por exemplo, o Cebolinha. O homem show. Porque agora com o Tite ele vai voar. Rodou em 3 técnicos diferentes. E agora que ele vai voar. Aí ele já entra como o titular no lugar do Bruno Henrique. Sim. E fala, não, porque agora é o Tite, né? Agora O homem de 100 milhões de dólares. Recuperou o cara. Aí eu faço Não, uma mas pergunta. Isso faço porque uma ele estava pergunta. se cogitando a saída dele. Faça uma pergunta. Não. Se o Cebolinha começar a jogar mal, alguém vai dizer que o Tite... Mas ele tá jogando bem? Cebolinha? Porque Mas ele tá jogando bem? É. Não, a Mas aí, pergunta é outra. mas Ele tá jogando bem? o Marcos. Não, peraí. Eu acho que vocês estão enxergando, não estão enxergando de uma forma que o esboço Concordo está com o Leandro sendo aqui, diferente. Por exemplo, eu acho pouquíssimas situações, desde quando o Pedro chegou, e também, juntamente dessa péssima temporada que o Gabriel Barbosa contribuiu, ele teve uma péssima temporada. Só ano também- passado que ele teve uma péssima temporada, né? Não, de 2000, a realidade, ele começou a ter uma baixa desde 2020. Cara, O se auge você olha dele, o a melhor gráfico dele, ele é totalmente uma reta para baixo, que 2019, 2020, 21, 22, 23. Então, Sim. agora, O que ele não contava eu até achei surpreso. Eu fiquei surpreso, porque eu tentei imaginar assim, o Tite com o Neymar, ele era paizão. Neymar podia estar mal, bem, que estava convocado. isto Agora, com o Gabigol, será caramba, ele absurdo. foi bem severo. Assim, se formos pensar, às vezes, eu falei com um amigo meu ontem, eu estava no bar vendo o jogo, eu falei assim, olha o que vai acontecer. Ele vai achar que o mesmo tempero vai deixar a comida saborosa. Não é bem assim. O raio não vai cair 2 vezes no mesmo lugar. As linhas não vão se cruzar da forma que se cruzou na última vez, que foi aquele jogo que estava jogando bem, aí tira outro, bota Bruno Henrique e Gabigol, vai surtir efeito. 2 gols os jogadores fizeram. Opa, Calma aí, André. vou usar essa receita. Eles Essa não jogaram receita. porcaria nenhuma no jogo que eles fizeram 2 gols, André. Isso, mas para mim, show. Mas aí... O pênalti em si foi, eu achei um pênalti muito. Foi mais mérito. Se eu parar para pensar, eu não vou chamar mérito do goleiro, porque a bola foi muito devagar. Foi demérito do Gabigol e sorte. E um pouco de competência. Não acredito em sorte, André. Todo goleiro trabalha e tem o preparador de goleiros que analisa o batedor de pênalti. Hoje o Mauro César fez um vídeo falando sobre isso. Em menos de um ano, é o 4º pênalti que ele bateu e perdeu. De forma displicente e na saída do jogo. Raul, o Gabriel é displicente na desde saída, que nasceu, na saída do jogo. Não sei se vocês assistiram a entrevista dele, né? Tranquilo. E o cara falou: não. Eu tô falando do goleiro, do Léo Ortiz. Ele falou: sim. A gente sabe onde que ele mais tem tendência de bater. Eu vi o posicionamento dele, fui na bola. Morreu. Isso se passa muito também, logicamente. Ele é displicente todo santo dia. Não adianta só reclamar do Gabriel quando o Flamengo perde. Aí teve também torcedor falar que o Gabriel há um tempo já não tem a mesma confiança de antes, né? Logicamente. Nunca teve a confiança frente a frente com o goleiro. Isso ele nunca fez bem. Nunca fez bem.
Você viu o gol que ele perdeu ontem. Mais um. Ele perde. A carreira do Aquela Gabigol. bola era dominada, driblou o goleiro e pro abraço. A carreira do Gabigol nunca foi de fazer aquele gol. Estatisticamente falando, o Gabigol perde gol de frente a frente do goleiro. Pode olhar os VTs de 2019, no melhor ano dele, ele vai perder aquele gol. Eu nem conto com gol quando ele entra na frente do goleiro, assim, eu já sei que ele vai perder. Agora, no pênalti, é uma coisa que ele sempre garantiu. Sempre garantiu. Vai para. A gente já sabia. Meu tio estava assistindo, meu tio, ele falou: ele vai perder. Por quê? Mas, primeiro, assim, o Gabigol tá sem garantiu, confiança. Ele sempre garantiu. Vamos lá. Não, ele Porque sempre se garantiu. Se o cara perdeu 4 pênaltis em menos de um ano, não terminou ontem. Não, eu tô falando que ele sempre se garantiu historicamente. Desde o ano passado, que essa problemática dele, dessa queda, se refletiu de forma muito pior. Porque a gente sabe. Olha, agora tem uma coisa. Mas ano passado, isso foi mais chamou mais atenção se ele faz o gol ontem, qual seria a notícia hoje? Gabigol, mas o Marcos. Mas a confiança dele, a gente vê que ele não foi mais pra bola, já foi o Gerson que ficou segurando. Então, mas o Marcos, que ele tá sem Marcos não é uma bola, foi para uma bola de um jogador que está zero confiança e que o jogador sem confiança, o jogador que quando ele entrou em campo ontem, ele entrou chamando o time, conclamando o time. O Flamengo perdia uma chance, ele, vamos lá, não sei o quê. Eu até pensei, nossa, entrou cheio de disposição hoje, tá pedindo. Não, tudo bem. É que, sabe o que tá acontecendo? Sabe o que também tá fazendo um alarde? Aí também tem que dar César que é de César. Se o jogo estivesse 1-1 e ele, no caso, como estava, não, no caso não 1-1, mas se tivesse 1-0 Vasco e ele perdesse, o barulho ia ser maior que já foi o de ontem. Então, é só a posição, a maneira que acontece. Mas olha, mais um amigo aí também, aí, ó, Alexandre S. Evaristo. Salve novos amigos da respeitada bancada SRN Quintal do Mengão. É isso mesmo, meu cara. Com 1-0 contra, ele sairia de campo e teria dado a mesma entrevista que deu. Exato. Porque agora, ele nunca tem compromisso com nada. Mas isso é o Gabriel desde que o Gabriel começou a carreira dele. Não é agora tem um detalhe. Não é um pacote de novidades. Não é um pacote de novidades. Eu desejo que esse cidadão, que aliás, cidadão não é, que este elemento saia do Flamengo desde o dia que ele chegou. Não, agora sim, o que eu sempre digo. O que eu sempre digo é o seguinte. O que eu sempre digo é o seguinte. Que eu acabei de falar. O técnico, ele tem que saber utilizar o jogador da melhor forma possível e saber evoluir o jogador também. Como é que um jogador, não só o Gabigol, isso a gente vê em vários outros jogadores de várias outras formas. A gente vê lances que a gente fala assim, cara, o cara vive disso, ganha milhões para fazer isso, treina todo dia para fazer isso, e os erros que ele comete todos os jogos não são corrigidos. Sim. O Gabigol, ele erra esses lances cara a cara com o goleiro há anos, e ninguém nunca chegou no... Ô amigo, deixa eu falar uma coisa aqui. Esse lance aqui, você pode cavar o goleiro, você pode cobrir o goleiro. É assim, ó, treina assim. Sim. Então, é a mesma coisa de hoje, a gente vê, isso reflete em todos os jogadores, que jogador... Quantos gols de falta a gente vê hoje? Porque os jogadores não têm mais a confiança. Você vê, quando vai bater, bate na casa do Zezinho. Não tem mais não, assim, rapidinho, o Gonzaga. Flamengo. Olha em que pântano nós estamos metidos. Léo Pereira. Aí quando a Flá TV vai mostrar nos vídeos no Instagram, só pega os highlights, né? Os melhores momentos. Agora, assim, poxa, não sei se o De La Cruz bate falta também. Eu acho que ele tem bate. Em tese bate. O Pulgar também, né? Se não me engano, ele bate. Uma coisa que eu achei pertinente, isso daí, na época, esse ano, se Deus quiser, eu vou estar de volta na ativa, que
a gente não tinha acesso a todas as batidas. Tinha lá os 15 minutos, uns tempinhos. Mas vamos pensar da forma racional, e é bom que o Marcos está aqui, que ele indaga com mais base. O que eu vou... Não dá para ilustrar, mas vou narrar. O Gabigol perdeu o pé. Aí, hoje, isso foi no domingo. Hoje é segunda, hoje talvez não teve treino, se teve, não sei. Mas vamos supor amanhã. O que ele deveria fazer? Eu fico pensando assim. Tem um preparador de goleiros e tem um preparador físico. E tem um técnico. Ninguém tem um histórico de pênalti ali no treinamento. Olha, Gabigol, você como perdeu... Então, você vai ter que fazer 30 cobranças, igual para tirar, sei lá, habilitação. São 30 questões, tem que acertar 21 para aprovar na teórica. Então, de 30 cobranças, para você ficar na lista entre os 5 batedores oficiais do Flamengo, você tem que ter de 30 cobranças. Para você ter um índice de tantos por cento, você tem que acertar 21 no mínimo. Mas isso eu acabei de falar, o André. Cadê? Mas aí, eu acho que foi aquela... Eu não vi o vídeo, eu não lembro como é que foi a escolha. Quem sofreu o pênalti? Foi o Arrascaeta. Isso. Com certeza, ali naquela ordem cronológica, não é temporal, mas naquela ordem específica, como é que era aquela ordem do Flamengo dos batedores? Agora a gente nem sabe direito. O Gabigol sempre foi o batedor oficial desde que chegou. Não tem discussão sobre isso. A questão é o Arrasca sofreu, a gente vê a postura do Gabigol já não é mais a mesma. Quem pegou a bola e segurou foi o Gerson. Aí volta no que o Marcos ia falar. Por exemplo, se o De La Cruz pega a bola e perde o pênalti. Mas aí o que importa é o quê? O barulho ia ser bem menor, André, e ao mesmo tempo a notoriedade. Cara, mas se botasse o Gabigol, André, né, Marcos? Daí vai perder o pênalti, André. Qualquer um pode perder pênalti. Você pode menos o Gabigol. Pênalti. Agora, a questão Palmeiras foi lá e perdeu nos pênaltis, né? Então, tem que lembrar. Tudo bem. Mas agora aquele tipo de pênalti, aquela circunstância, era uma circunstância de competição valendo um troféu. Beleza. Tinha toda uma... Ali o Gabigol, eu só achei que ele foi muito lento e bateu o pênalti de maneira muito assim, a la Bangu. Uma outra pergunta. Por que o senhor Gabriel perdeu o pênalti? Ninguém pergunta o que diabos o Pedro fez durante o jogo. Não fez absolutamente nada. Mandou uma bola para a torcida do Vasco, que foi uma coisa espetacular. Mas voltando para as nossas contratações, a pergunta é: a saída do nosso querido Noga. O que vocês têm a dizer? É o que eu falo. Essa saída. Gostaria de ter visto mais vezes o Noga jogar. Por duas características que o Noga tinha quando ele surgiu. Uma, ele era um zagueiro que defendia avançando, então ele obrigava o centroavante, o atacante, a ir recuando. É raro você ver isso no futebol, que dirá neste pântano. E dois, ele tinha uma capacidade de dar passe quebrando linha. Eu gostaria de ter visto mais. Você quer ver uma coisa? E se ele, de fato, tem isso tudo, deveria ser mantido um pouco mais. O Porto é um time useiro e vezeiro em comprar jogador baratinho e vender por zilhões depois. Zilhões, sim. Eles compraram o Otávio, que estava lá no Famalicão. Otávio formado do Flamengo. Otávio que jogou naquele famoso jogo lá no Parque, no Allianz, quando o Flamengo empata de 1-1. O Otávio era o zagueiro. Assim como esse menino que agora... vezes no Flamengo? 2 ou 3. Eu duvido que a gente ache 5 jogos do Otávio no time principal. Provavelmente não. Mas o cara já está indo para o Porto. Quando ele sair do Porto, o Porto vai vender por aquela quantia. Por uma tonelada de dinheiro. Revela, né? Vira mas revela. Foi o que eu falei. Essa saída do Mas esse menino ele foi por Leixões.
Essas saídas, a gente, assim, para o time, não tem, porque eles praticamente não estavam nem sequer. Sim. Então, sendo assim, aproveitados, né? Não só ele. Pensar. Por exemplo, o Davi Luiz, ele não saiu porque ele não quis, foi uma opção dele. Sim, porque ele tinha a opção do contrato de renovar e tudo mais. Então, não passou por nenhum momento a diretoria falou assim: olha, acho que é melhor a gente não contar mais com ele. Não, foi decisão dele. Tá? Agora a minha pergunta a gente teve essas saídas e as contratações. Assim, logicamente que vão falar, não, falta muita coisa, mas de imediato, o que a gente mais precisaria para essa janela de agora? Trouxemos. Não precisamos ser utópicos aqui. Vamos ser realistas. Dentro das situações normais que a gente está, o que ainda falta para o Flamengo trazer ou não trazer de novidades? Para mim, começa por uma coisa elementar de qualquer time que tem grandes aspirações. Todo grande time começa por um grande goleiro. Uhum. Eu não estou sendo utópico, estou sendo realista. O Flamengo precisa de pelo menos um goleiro de nível mundial. Eu me preocupei com, por exemplo, os dois amistosos lá em... Um dos amistosos eu assisti lá de Orlando, o outro não. E eu assisti exatamente, acho que foi o segundo jogo, em que o Rossi pegou bolas, que eu falei, pô, acho que acertamos mesmo, né? Quer dizer, tem a irregularidade que ele teve no ano passado, mas frente ao jogo de ontem, foi o que eu falei anteriormente, me preocupei e concordo com o Marcos. Mas eu acho que, independente disso, nós temos que ter um bom lateral direito. Hoje, eu acho que tem 3 falhas, a meu ver. Lateral direito, zaga, e precisa ainda assim ter alguém que entre no time quando sair o Pulga, quando sair o Arrascaeta e o Nico, alguém que possa entrar no time e reequilibrar o time. Porque senão vai jogar tudo nas costas do Gerson, se não for convocado para a seleção brasileira também, e aí a gente vai ter um desespero. Porque é o seguinte, aquela turminha que está lá na frente, e nós não falamos de uma pessoa, de um garoto que eu acho que é muito bom de bola e que voltou, que é o Matheus, que estava no Bragantino, que para mim esse cara é um garoto que, se for usado corretamente, eu acho que tem a produzir. E eu então, quero falar... A gente não falou dele. Eu quero falar sobre isso. Tá, a gente não falou dele, mas aí, Marcos, eu respondendo a pergunta do Matheus, não deixar ele sem resposta, para mim, eu acho que falta alguém para fazer essa composição ali no meio. Eu não digo que seja de momento o que está sendo produzido pelos atacantes, é o que eles conseguem entregar e é aquilo mesmo, entendeu? Mas eu acho que o que vai faltar é isso, essa composição de meio campo, alguma coisa nesse sentido, um zagueiro, um lateral direito. Tá, Marcão, pode falar. O que você... Flamengo e... Qual foi o jogo lá em Belém? Em Belém... Não, Sampaio, Correia foi... Sampaio, Correia, isso aí. Ele bota em campo Ryan Lucas. E quando faltam 3 minutos para acabar o jogo, é que ele bota o Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves entra em campo e eu estou de olho nele o tempo todo. Ele se aproxima para receber um lateral, a bola vem nele, ele toca. A jogada segue, o Flamengo perde a bola por um passe bizonho dado ou por Léo Pereira, ou por alguém. Ele já abre os braços e reclama. Ele volta cabisbaixo. Ele praticamente não tocou mais na bola. Quando o jogo se acaba, a câmera está mostrando os jogadores e eu estou olhando para ele. Ele está de cabeça baixa, fazendo assim, olha para cima, suspira, pensando, meu irmão, o que é que eu estou fazendo aqui? Ele sai de um time onde ele era peça importante, ou ele era titular, ou entrava em todo santo jogo e era importante. Para voltar para o Flamengo, para lidar com um técnico que eu tenho a convicção plena de que não tem o menor interesse de trabalhar com a base, ele não tem esse perfil, e o Ryan Lucas entra primeiro. Então, o Matheus é a última opção, depois do cocô do cavalo do bandido.
Porque ele cisma de botar Luiz Araújo em campo. Então, assim, eu não acho que o Matheus vai se criar com o Adenor como técnico. E nós vamos desperdiçar mais um. É uma pena. Porque ele é diferente essa mulambada que o Flamengo forma. Mas... Assim como esse menino Peterson, que foi para o Atlético Paranaense, eu acho uma boa, porque foi como empréstimo. É um garoto você que vai eu acho trazer que alguém tem pela potencial. direita, se você vai trazer alguém pela direita como o Tite insiste que quer, aí o Matheus vai ficar uma posição mais longe ainda. Entendi. O Peterson, honestamente, cara, toda vez que eu vejo o Peterson jogar no time principal, eu não vejo absolutamente nada nele. Nada de diferente. Agora, tomara vou que perguntar. ele vá bem no Atlético Paranaense. É o que a gente deseja, né? Essa Gonzaga. galera que sai e depois volta forte, né? Vamos dizer assim. Eu vou perguntar essa pro Gonzaga, que está me vindo em mente aqui. Foi no podcast recente, não sei se foi no Charla, um outro aí que o Marcos Braz deu uma... Ele entrou e saiu. Uma participação. Aí, o que acontece? Se você, Matheus, tivesse ali a viabilidade de tentar estar pensando o que o Marcos Braz está pensando, olhando essa diretoria, ela deixou bem clara, e isso eu não duvido, que vai ter uma a duas contratações bombásticas. André, você ainda está esperando isso aí? Não, aquela bombástica. Quando eu falo bombástica, você está atrasado. É a contratação bombástica por causa do valor do euro. Porque, propriamente, acontece muito isso. O Flamengo dá tanto azar de fazer contratação com euro lá no alto, que aí o valor fica. Isso não é azar, não. Isso não é azar, não, André. Não cai nessa esparrela. Pelo amor de Deus, você está caindo do euro tal. Azar. Tem nada o cara vai Não, eu sei que é azar. É modo de falar, né? Por exemplo, fala uma contratação de goleiro hoje. Fala para mim. Uma... Papai Noel, você acredita? Só para eu saber, André. Não, eu acreditava até os 16. Entendi. Você ainda durou bastante. 9, então, durou. Olha aí, tá vendo? Então, mas assim, gente, numa contratação a curto prazo, assim, a janela se fechou. Marcos, a nível Brasil a gente pode. Sul-americano, não, né? Pois é, mas Sul-americano, eu não sei te dizer se pode ou se não pode. Porque, assim, a gente já disse isso aqui no programa, é que eu não quis corrigir para não ficar sendo aquele velhinho chato. Não é que você não possa trazer alguém da Europa. Se o cara está na Europa bem, ele quiser sair, ele pode. Se ele está na Europa e não tem contrato, ele também pode vir. A questão é que a janela europeia, para quem contrata, ela está fechada. Então, a tendência é que o cara, se vender ou se emprestar, não tem como repor. Mas ele pode. Porque a nossa janela aqui ainda está aberta. Na Turquia, a janela está aberta. Na Suécia, a janela está aberta. No Emirados Árabes, a janela está aberta. Agora, a questão é, o curioso é o seguinte, vem o presidente do clube e diz que a gente tem que ter paciência, não ficar impaciente, porque vai até 3 de março. Tá bom, só que o Flamengo só gosta de contratar jogador europeu. Logo, então, a nossa maior chance diminuiu depois que fechou a janela europeia. O Flamengo não gosta de comprar jogador brasileiro, não gosta de comprar jogador sul-americano. Então sobrou quem? Aí veja como as pessoas partem no princípio que todo mundo é idiota. Você começa a vender o peixe de que agora é que o Flamengo vai conseguir contratar o Léo Ortiz, porque o Bragantino não tem mais como vender o Léo Ortiz para o exterior. Uhum. Só que aí vamos pensar o seguinte, isso é o sujeito apaixonado, acha que o Flamengo é a única coisa que existe na face da Terra e acha que todo o resto é idiota. O Bragantino pensa o seguinte, opa, eu estou lidando com o Flamengo só gosta de contratar jogador lá fora. O Flamengo não tem agora muita possibilidade de contratar um zagueiro bom lá fora. Por que eu vou diminuir o meu preço para o Flamengo? Não vou. Se eu não quiser, eu não vendo. Acabou.
Então, essa história de que porque fechou a janela, o Bragantino agora é obrigado a vender, mentira esfarrapada. Não é. Agora tem uma coisa que... Espero que o Bragantino já diminuiu de novo, um pouco. Tá bom. Aí começa a semana, qualquer coisa, se inscreve aqui, ativa o sininho, porque a gente faz uma live assim que aparecer a notícia. Tudo conversa para dormir. Que não, mas sabe uma coisa que deixa o Marcos frustrado é que a gente tem alguns jogadores que demoraram a enganjar. Não foram, por exemplo. Por exemplo, Bruno, estou vendo aqui em mente. Jogar no Flamengo nunca foi fácil em tempo algum. Por exemplo, o Léo Pereira, eu vendo ele jogando quando ele jogou muitas das vezes contra o Flamengo no Atlético e pelo Atlético Paranaense também, eu falava, caraca, ele jogava pra caramba. Aí quando ele veio pro Flamengo, parece que ele tá num curso para oficiais e tá tomando uma surra. André, você já tá querendo dizer que o Léo Pereira está jogando bem, André? Não! Frente aos perebas, ele está sendo o Mauro César falou que de todos ali ele é o menos pior. Eu sempre vou. Eu e o Matheus Gonzaga, a gente defende essa ideia. O menos pior. Concorda com que o Flamengo está, André. Ontem foi unânime, Léo Pereira foi o melhor. Mas por que ele foi o melhor? Então? Porque ele salvou dois gols da linha e ele deu um passe inacreditável para os padrões de Léo Pereira para o senhor Bruno Henrique. Acho que o Bruno Henrique ficou tão perplexo que a bola chegou da maneira que chegou, que ele se atrapalhou com a bola, errou o cruzamento e o outro lá, o senhor Gabriel Barbosa, meteu os pés pela mão, não sabia o que fazer, tentou uma cabeçada que não cabia, porque aquela bola era matar no peito. Você, André, vocês me desculpem, porque o Matheus pediu para que eu fosse esse fiel da balança, e eu vou fazer um comentário aqui sobre possíveis saídas. Eu estava outro dia no Rio de Janeiro, e aí, meados de janeiro, no comecinho de janeiro, e aí passa o senhor Mateuzinho, uma molecada correu atrás dele e ele falou que estava indo fazer o exame físico no Corinthians. Eis que agora o Corinthians anuncia... Respeito o cidadão, é Matheus França. Tá bom. Eis que vem agora o Corinthians e diz que vai pagar 4 milhões de euros ao Flamengo por 60% dos direitos econômicos do menino. E a minha pergunta é, vai pagar? Querido. Porque já está devendo 20 para o senhor técnico mandado embora. Essa sumidade técnica, o Tite, eu lamento. Está devendo uma galera aí, viu? Não é pouco, não. Então, ou seja, a gente deve ter a saída desse garoto, porque ele já entendeu que o Flamengo não o quer aqui, não o quer. Então a gente vai perder o lateral, a gente volta a ter o problema, porque nós vamos ter o lateral que também ninguém quer e o Wesley. Joga 3 zagueiros, formação que o Marcos defende, 3 zagueiros. O Flamengo não vendeu o Mateuzinho. Ok? O Adenor... Ou seja, estão ignorando ele. O Marcos, ele vem... O Marcos, a informação do Raul, não só além de proceder, é o seguinte, o Marcos aqui no grupo, ele está esquecendo de considerar a vontade do jogador. Porque eu tô feliz da vida se o Mateuzinho quer ir embora, cara. O Mateuzinho nunca poderia ter sido profissional do Flamengo. Ponto, vamos para o parágrafo. Tô feliz. Então, ponto parágrafo, eu quero fazer um ponto parágrafo para a gente finalizar com um último assunto que não tem a ver com contratações, mas é um assunto que eu só quero pontuar aqui, porque é novidade para o começo do ano. A nova camisa do Flamengo, porque a gente não teve como falar, né, no programa anterior. Tá complicado, porque tudo que eu ia perguntar, você tá falando, vai. A gente não teve tempo de comentar sobre ela, né, a nova camisa do Flamengo, que quando saiu foi um rebuliço, porque primeiro foi vazada, né, a gente comentou até sobre vazamento, só que a gente não tinha visto em campo ainda, né, em jogo ainda. Achei bizonha. Você achou bizonha? Bizonha. Ontem, o uniforme no primeiro tempo, aquilo não é Flamengo, nem aqui, nem no inferno. Com meia branca,
um calção preto, estranho. um negócio pavoroso. Ainda teve esse lance que esqueci. Mudaram para camisa branca no segundo tempo. Não estava dando, não dava para enxergar, estava confundindo. Tá. Agora sim. A camisa branca também tá horrorosa de feia. Não, eu não sei se é a nova. Eu não sei se aquela não é a nova. Aquela ainda é de 2022. Eu acho que essa que eles jogaram no segundo tempo não é. É 2023 ainda. Eu sei que eu tentava mostrar para minha esposa o tamanho do absurdo da camisa. Ela olhava para mim, mas eu não sei porquê. Todas elas são horrorosas. Falei, não, você não está entendendo. Só o fato das linhas não se juntarem aqui no lado, só isso já me tirou do sério. Ó, a primeiro momento... eu tive um sentimento de não gostar. Primeiro, quando eu vi, segurando a mão, eu não gostei. Falei, putz, mais uma camisa feia que a Adidas faz. Só que quando eu vi... Agora sim, eu tô esperando para ver o que vai acontecer. Porque, não sei se é porque eu tô tão contente que não tá tendo aquela poluição visual na camisa. Porque até onde eu vi, o pessoal que eu já vi, o pessoal na rua usando, e algumas fotos e tudo mais... Eu achei que ela ficou uma camisa legal. Não vou dizer que é a nossa camisa que representa o Flamengo e tudo mais. Eu acho que eu gostei tanto do conjunto quando encaixou, quando botou no jogador. Eu falei, cara, ficou decente. Não ficou uma papagaiada, como sempre costuma ficar. Olha, até por conta dos patrocínios, da poluição visual dos patrocínios. Porém, tirando aqui a do BNB esporte, que tá aqui. Pro Atlético Paranaense, para o Flamengo. Peraí, Matheus, você tem alguma ressalva? Ou não? Não, então, a primeiro momento eu não gostei. Achei mais uma bola fora da Adidas. Depois, quando eu vi os jogadores usando, eu consegui... Eu não sei o que eu tô falando, não sei se é porque eu fiquei tão feliz por aquela poluição visual que costuma ser do Flamengo não estar dessa vez, né? De patrocínio nas costas, no sovaco, debaixo da barriga, na bunda. Mas existe. Não sei onde é que estão, porque até esse ano não apareceram. Estão tudo. BNB. O único que ainda não tem, vai ser talvez é o da manga. O fato de ter emendado tenha te dado uma impressão visual de que melhorou. Mas eu vou dar minha resposta para vocês. Tem a do BRB, tem a do BRB e a do PixBet só. Eu me arrependi. Sempre que o Flamengo não ganha, para mim a camisa não é bonita. E eu olho sempre no final do ano, porque para mim todas as camisas por ser Flamengo são bonitas. É porque assim, eu tenho uma visão... Aí, se ganhar, meu amigo, pode ser o formato que for, eu vou ficar feliz. É esse que é o meu discurso. Então, para mim, temos um uniforme, temos que respeitar o nosso manto, mas ganhem. Só isso. Assim, eu tenho uma visão muito estética também das coisas, né? Eu olho para, por exemplo... Você é formado em moda, né, Matheus? Eu olho muitas vezes assim... Você gostou do fato da faixa vermelha aí diminuindo de tamanho? A preta não diminui de tamanho, só a vermelha. Só a vermelha, sim, né? Ela quase que emenda, foi o que deu a impressão aos jogadores. E aquela barra... Por causa da camisa do Vasco. No final da camisa, para mim, é medonha também. A barra a prata atrás. Para mim, foi a primeira vez que a Adidas teve coragem de fazer uma coisa, assim... Diferente para melhor. Por exemplo, essa aqui que o Raul tá usando, eu não gostei dela. Essa que o Raul tá usando agora, eu não gostei dela. Ela foi campeã brasileira. Essa aqui para mim, que eu tô usando aqui, para mim, as brancas eu sempre é uma das mais bonitas, das brancas. A segunda que teve uma que tem o outro escudo que para mim eu acho mais bonito. Agora, é o que eu tô falando. Por exemplo, o Palmeiras quando lançou a camisa, os palmeirenses, nossa, que camisa top, olha só. Mas ontem, a camisa que eu vi na Supercopa com tudo dourado. Apagaiada. Não, pelo contrário. Não, o lançamento, quando foi feito, não, isso aí eu concordo. O lançamento que foi feito, tava a camisa, eu falei, cara, ficou uma camisa de respeito, cara, uma camisa... Quando eu vi os jogadores usando, eu falei, meu Deus, que papagaiada é essa? Horrorosa. Horrorosa. Muito patrocínio, né? Não só patrocínio, como a camisa parece que tem que jogar um monte de criança. Que você tem que botar o colete do tamanho de adulto para jogar. E por isso que eu falo, eu olho muito para a estética também. O jogador tá usando uma camisa parece que 2, 3 vezes o tamanho dele. Ok. Aí eu falo, caramba... Olha, agora uma coisa que... Mas assim, eu mudei minha opinião, porque eu não tinha gostado no começo. Depois, eu aceitei, eu falei, cara, não sei se é porque eu achei que encaixou tanto assim quando os caras começaram a usar.
encaixou tão legal. Eu gosto muito de futebol americano. Ela tem uma pegada muito futebol americano. Eu acho que isso me fez gostar mais um pouco também. Ó, ontem, eu não sei se os caras não prevê ou não tem alguém acima, óbvio que deve ter, a câmera mostra. Tava confundindo. Porque o jogo era à noite. Tempo, né? Aí quando os jogadores ficavam muito amontoados, todo mundo, tipo batendo um lateral ou escanteio, que fica todo um bando de formigueiro. Aí você piscava. Aí o que tu tem que fazer, Marcos? Pisca o olho sequencialmente 9 vezes. Eles vão parar muito pra fazer isso. Honesto, que em nenhum momento eu tive o sentimento de ter confundido os jogadores. Até porque ontem todos estiveram no nível abaixo da crítica. Então, para mim, eu não confundi em nenhum momento. Assim, Thiago Andrade dizendo aqui, todas as camisas que têm sombras ou degradês ficam horrorosas. Eu acho que eu vou... O Palmeiras é horrível também. Eu acho que é um bom argumento. Eu não estou aqui me lembrando de uma penca, mas como princípio... Porque o que ficou estranho? Normalmente, o Flamengo, quando joga contra o Vasco, ele joga com um meião preto. Então ali ficou parecendo um Mila. Cara, para mim, o Flamengo tem que jogar com meião vermelho e preto, cara. Mas só que o Flamengo jogou com meião branco. E a calça preta. O short preto, aliás, então, me tira do sério. Como é que o Flamengo joga de short preto? Não entendo. Se jogar com o terceiro uniforme, que seja todo preto, o mando era do Vasco. Era do Vasco. Então, por isso que a gente trocou de uniforme. Branca no primeiro tempo? Não, então, eu não sei o que foi o critério que escolheu, por que aconteceu isso. Mas. Alguém autorizou, chegou na hora H, deve ter dado choque. Essa que é a questão. O Palmeiras. O responsável final por isso é o juiz. É o juiz que tem que olhar e dizer: opa, tá confundindo aqui, troca. Mas você viu que, inclusive, viraram para o Ramon e pediram para que ele botasse o colete, tirasse o paletó. Eu achei que porque também estava atrapalhando. Papagaiada da... Só no Brasil que a gente vê essas bestagens, né? Não. Para mim, e essa questão... O cara de paletó do lado de campo, não, tem que botar um colete. Já que degringolou, não estão falando das saídas e chegadas. Mas sabe quem confundiu tudo? É o Vasco. O Vasco não custava nada o Vasco jogar com o segundo uniforme. Vamos deixar o nosso pessoal. O mando é dele. Jogar com o segundo uniforme. Eles escolhem. O mando é dele. Eles são donos. Era só o Vasco jogar de branco. As jantadas aqui, especialmente para o André, que troca uma ideia com nós colorados lá no Twitter. Saudações ao maior do Rio. Aí. O André angariando, um abraço aí ao pessoal do jantar. A gente sabe que o André, no fundo, o time principal dele... É o Colorado? A gente sabe disso. Não. Ele faz dublê de rubro-negro, mas ele, no fundo, é colorado mesmo, como primeira opção. Eu não. É o Beira-Rio. Naruto. Ele deve ter colado o adesivo do Mengão aqui, mas aí embaixo do adesivo deve estar lá. Naruto. Aí eu seguinte pergunta, meu amigo Matheus, Marcos e André, aí vocês escolham quem vai responder. E essa questão de que agora o juiz é escolhido em comum acordo? A várzea. É uma várzea. O juiz é o quê? O juiz é o quê, Marcos? O juiz é escolhido em comum acordo. Os dois times vão à federação para entrar em acordo sobre quem será o juiz. Não acho ruim não, cara. Até por um lado tá bom. Porque pelo menos ele não faz merda. E se ele fizer, tá todo mundo a favor. Desde quando isso vai ser a merda coletiva. A merda do senso comum. A diferença é que se ele fizer merda, vai dizer, tu que escolheu. Cara, isso agora, assim, de um amadorismo inadmissível. E eu não sei como é que Brasil aceitam Brasil, Liga do Brasileiro. Eu passo vergonha de ver o Flamengo se prestar um papel miserável desses. E o Flamengo foi hoje de novo lá. Olha, mas com o Botafogo, quem é o árbitro da quarta-feira. Thiago Andrade. Faço questão de responder. O que ficou mais evidente ontem? O desinteresse dos jogadores ou o esquema do Tite que não funciona? Ambos, meu querido. Ambos. E a última pergunta aqui, ó. O que vocês acham do Thiago Maia no Inter? A gente não queria que ele saísse, né?
Eu acho que quem deveria responder isso é o nosso Colorado, André. É. Que você acha? Vai lá, André. Não, olha, Ué. Quem? assim, Você, como representante infiltrado no Flamengo, que a gente sabe que você é. Isso. Tá de Naruto carioca aí. Jantadas. não, mas assim, se a gente for ver por todo o contexto, de um tempo para cá, o Flamengo, juntamente ao Inter, eles têm feito umas boas trocas. Alan Patrick, René, Juan, Guerreiro. O Flamengo é bem cortês em passar merda ao fundo. Eu vou dizer o seguinte: se eu sou colorado, torcedor do Colorado, e o André me lista essas gracinhas que ele listou, eu ia ter ódio do Flamengo, a começar pelo René. Eu acho que ele esqueceu de uma das pessoas mais folclóricas dessa história, que é o Rodilindo, que além de tudo ainda fez o cara dar R$1 milhão pro Flamengo e ele ser expulso. Bom, pessoal, a gente vai jogou lá, né? Jogou, não só jogou, como nos ajudou. Mas inclusive, há quem diga que o melhor jogo do Rodinei pelo Flamengo é aquele quando ele está no Inter e é expulso. Bom, pessoal, a gente vai encerrar nossa live por aqui. Agradecemos a todo mundo que participou aí, o Jantadas, o Thiago Andrade, o Leandro Aquino, essa live Alexandre. É a de quinta que não rolou e a gente vai ter na quinta? Ou agora é só na outra semana lá na quinta? Não, vamos gravar quinta-feira para live especialíssima, né? Porque é 200. Vocês precisam falar, porque senão... Né, não, e outra, vamos falar por quê? Porque na quinta vai ser já vai ser a pós-loucura que o Flamengo pode arrumar. Então eu faço uma pergunta para vocês, porque eu ouvi esta pergunta. O Eudes também, que voltou. De jornalistas. Vocês acreditam que seja possível ver uma melhora no time do Flamengo 3 dias depois? Não. A gente pode ver não uma melhora no time. Espero uma melhora lá no Campeonato Brasileiro. Por agora eu não espero nada. A gente agora sim, individualmente, o que não me assegura é que individualmente, por mais que o Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique e Gerson e também Cebolinha e também o De La Cruz possam marcar gols, nós iremos tomar gols. Ok. Então, isso é concreto. Okay. O Flamengo, é onde eu falo, quando uma coisa que eu vi, e muita gente também não tá sendo complacente, compreensível, com a chegada do De La Cruz, eu tenho observado um toque de bola dele que já está, pelo menos, ele está evitando, na medida do possível, quando está no meio, nas proximidades onde ele pode exercer a melhor função, não deixar os caras um pouquinho mais tranquilos vindo de trás. Porque o que acaba acontecendo? Antes, o Gerson, não sei o que aconteceu, não sei se ele desaprendeu a jogar, o Gerson estava muito desatento muitas das vezes, jogando mal. E agora, o que ele está fazendo? O Gerson está passando a fazer o feijão com arroz e a ineficiência a ineficiência do Gerson não está sobressaindo, porque ele pega a bola e já passa por De La Cruz. Cara, o Gerson continuou carimbando o papel e agora é o capitão do time. Eu quero só voltar aqui por um ponto. Eu quero responder o Thiago Andrade. Eu quero dar o parabéns ao Thiago, porque eu concordo 100% com o que ele colocou aqui com a gente. Sim. E para mim, a minha resposta à sua pergunta ou provocação é a mesma do Thiago. Obrigado, Thiago, por tornar. O que ele falou? Qual foi a resposta dele? Cadê? Thiago Andrade? A única melhora possível é a vontade de ganhar. Coisa que não vejo há anos desses jogadores. Só que, Thiago, eu concordo. Está coberto de razão e a gente fala isso sempre. Só que a questão é o seguinte: eu venho de um universo em que é muito comum eu avaliar uma situação em que eu tenho 3 possibilidades: remota, possível ou provável. Nem remota esta possibilidade. O Marcão não trouxe as opiniões dos taxistas hoje. Eu estou preocupado. Viu?
Ele não tá andando mais de táxi, agora tá andando de Uber. Hoje, E os Ubers ele bota não... assim, eu quero Botafoguense, pau, quero Vascaíno, pau, quero Tricolor, Hoje, de fato, os dois que me serviram, nenhum deles quis falar de futebol. Não, eu não curto, não sigo, não tô nem aí. Então... talvez eles são adeptos ao basquete. Eu quero fazer uma pergunta para o Thiago Andrade. Thiago, me diz aí, quando você diz que você não vê há vários anos, me diz qual foi o último ano que você viu esse time jogar com vontade, só para eu ver se a gente pensa parecido na questão do tempo, por favor. Pessoal, enquanto o Thiago vai respondendo aí, quem chegou aí, o Jantadas, o Thiago, o Wilson, que sempre está por aí com a gente, sempre já é de casa já, o Alexandre também, o Aquino, que também já é de casa, vão deixando seu like, não se esqueça, quem não é inscrito ainda, se inscreve, porque vocês sabem que tem que estar inscrito para poder estar aqui. Deixa eu fazer uma pergunta de ignorante aqui. Certa vez eu ouvi dizer que você precisa chegar a 1000 inscritos no canal para você ter outras possibilidades. Isso é fato ou é mentira? É verdade, e não só 1000, como 4000 horas. Tá. Eu pedi, inclusive, para a Girafa, minha esposa, fazer uma propaganda aí em todas as redes sociais dela do Flamengo Cash. Para ver se a gente chega Vamos. até meados de 22. Após isso, sumiu. Muito obrigado, Thiago. Em 962 inscritos. Então a Girafa falou, vou tentar te ajudar para você chegar no 1000. Thiago, você sabe, o seu meados de 22, para mim, é fevereiro de 2020. E eu vou mais longe. É fevereiro de 2020 porque a gente teve uma febre por uns 4, 5 meses, em que o time demonstrava, às vezes, esta vontade que a gente almeja ver. Porque, senão, a gente volta de maio de 2019 para trás, e aí esquece qual foi a última vez que a gente viu. Gonzaga, ainda não bateu 30 minutos, mas alguém se recorda? O Matheus, agora, um ponto positivo que eu tenho Passou que uma hora de 30 minutos já, André. Não, um ponto positivo que eu tenho que ressaltar. Vai ressaltar quinta-feira. Quinta-feira. Guarda aí seu comentário para quinta-feira. Não, vou deixar ele. Não, eu vou esquecer. O ponto positivo no Adenor. Agora eu estou curioso. O que é que você conseguiu o Gabigol Isso é o suspense da nossa próxima reunião no programa 200, quando André vai explicar o que tem de ponto positivo o senhor Tite. Tudo isso e muito mais nos próximos capítulos. Tirar o Gabriel Barbosa do Bota os dois no mudo, Matheus, que senão não vai terminar hoje. Sobe a letrinha, a produção sobe a letrinha. Deixa as considerações finais. Quer saber mais sobre o que o André vai falar? Acompanhe o próximo programa na quinta-feira. Nós começaremos, eu prometo aqui, vou tentar arranjar uma fantasia de Naruto em homenagem ao Andrezão. Um beijo para todo mundo que ajudou e participou. Abraço a todo mundo que está acompanhando a gente. E quinta-feira, não se esqueça, quer saber mais sobre o que o André tem que falar e o que o Marco vai responder quinta-feira, às 10h30. E a fantasia de Naruto que eu e você vamos correr atrás, Matheus. Tem que se inscrever no canal, viu? Senão não recebe notificação. Um abraço a todo mundo, boa noite, saudações rubro-negras. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Espera um pouco.